Desafios da política econômica. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o ex-ministro da Fazenda, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Ministro, senador, eu acostumado a chamar ministro porque eu cobri o senhor ainda como ministro, né? Cobri lá como jornalista. Então, vamos retomar essa questão da guerra cambial, porque o ministro Manteiga fez um diagnóstico dizendo que havia uma guerra cambial no mundo e prejudicando principalmente os países emergentes, e essa guerra está sendo capitaneada pelos Estados Unidos e pela China. E como é que o senhor vê essa questão da guerra cambial? Eu não gosto da expressão e não sei se deve ser batizada de guerra cambial, mas existem distorções muito grandes hoje na economia mundial e com reflexos muito negativos sobre o país, sobre o Brasil. Em primeiro lugar, você tem o problema de alguns setores industriais nossos que estão sofrendo muito em decorrência da invasão de asiáticos, principalmente de produtos chineses que vêm diretamente para o Brasil ou que estão vindo através de outros países da própria Ásia. Você vê o seguinte, as regras do comércio internacional estabelecem 3 medidas para que você elimine práticas desleais de comércio. Permite que você coloque direitos compensatórios quando no país exportador concede subsídios não aceitos ou não admitidos pela OMC. Permite que você coloque medidas antidumping quando uma empresa de um determinado país, mesmo que não receba subsídios, tenha condições de botar um preço artificial para entrar no mercado de outro país. Isso acontece muito quando você tem recessão num determinado país, crescimento em outro. E tem o terceiro, que é a medida de salvaguarda, que permite que um determinado país que sofra um surto de importação de um determinado produto tome uma medida de salvaguarda, que pode ser de cotas, que pode ser de alíquotas, para proteger a sua indústria. Eu acho que o sistema de defesa comercial do Brasil está muito lento, muito burocratizado. Ele tem uns segmentos de ordenamento desse sistema de defesa comercial. Você primeiro tem quando a empresa pede uma medida para anular uma prática desleal de comércio, você começa no Ministério da Indústria e Comércio, gente técnica, competente. Mas se eles entendem e dão um parecer que é necessário tem que ser tomada uma medida para eliminar essa prática desleal, vai depois para um comitê formado por técnicos de vários ministérios, acaba inclusive num conselho de ministros. Então, no momento que a medida é tomada, a indústria brasileira já foi à falência, porque se leva muito tempo e é necessário você mudar urgentemente esse sistema de defesa comercial para impedir, seja através de medidas antidumping, de direitos compensatórios ou de medidas de salvaguarda, que a entrada de produtos de outros países no Brasil, que utilizam práticas desleais de comércio. Precisamos discutir mundialmente também o problema do câmbio, que realmente o câmbio a moeda chinesa totalmente desvalorizada, até que ponto você pode considerar isso alguma prática desleal de comércio? Nas regras da OMC, eu acho que você ainda não tem dificuldade de enquadrar produtos chineses, a entrada de produtos chineses no Brasil somente em decorrência do câmbio como uma prática desleal de comércio. Eu acho que isso tem uma dificuldade. Como também você tem a entrada de... Não pode tomar determinadas medidas quando serviços estão envolvidos. Mas eu acho que com o que existe hoje nesses produtos industriais, o Brasil já devia realmente entrar com algumas medidas de salvaguarda para defender a indústria têxtil, a indústria calçadista, a indústria de brinquedo, são algumas indústrias do setor siderúrgico. Do contrário, não adianta ficar querendo discutir nos fóruns internacionais se existe guerra cambial, se não existe guerra cambial. É necessário tomar medidas e aqueles que se sentirem prejudicados que recorram ao OMC. Eu acho que o Brasil está muito lento na tomada dessas decisões. O sistema de defesa comercial do Brasil, ele só tem pessoas competentes, ele tem gente, o grupo técnico é extremamente gente qualificada,
os técnicos do Ministério do Desenvolvimento, mas o processo está burocratizado. Você, para colocar uma medida protecionista, ela passa em 4 canais. Começa com os técnicos do Ministério do Desenvolvimento, depois vai para um comitê interministerial, depois um terceiro comitê interministerial de secretários executivos e acaba num Conselho de Ministros. E ainda existe a seguinte situação. Esse conselho, ele não examina só a situação dos casos específicos do dumping de subsídios. Muitas vezes, quando você tem uma prática desleal de comércio que atinge a indústria, você que permite que um determinado produto importado entre no Brasil por um preço abaixo do mercado, ele afeta a indústria nacional, mas beneficia o setor agrícola. Muitas vezes pode beneficiar o setor agrícola. A fazenda, por sua vez, a entrada de certos produtos por um preço artificial contribui para segurar o processo inflacionário. Então, esses representantes no próprio Ministério das Relações Exteriores, muitas vezes se recusa a tomar uma medida antidumping ou anti-subsídio em decorrência de relações diplomáticas que tem com o país A ou B, C. Então, eu acho que nós temos que, em vez de ficar discutindo em fóruns internacionais, se existe guerra cambial, o que fazer, que isso vai levar séculos e não vai chegar a coisa nenhuma, o Brasil tem condições de tomar medidas unilaterais, colocando direitos compensatórios para anular os subsídios, antidumping para anular práticas de mercado e salvaguardas através de cotas para defender a indústria nacional. E tem também o seguinte, você tem que reduzir o custo Brasil. E esse problema de redução do custo Brasil, em relação ao sistema de importação, tem que ser balanceado. Por exemplo, você fez, com resultados extremamente positivos, a redução do IPI de automóveis. Foi. Isso daqui permitiu... A saída da crise. Da crise, contribuiu muito. A mesma coisa nos produtos da linha branca. Agora, no momento que você reduz o IPI e reduz o COFINS, você está reduzindo também do importado. Porque você não pode reduzir o IPI e o COFINS somente dos produtos industriais fabricados no Brasil. Então, o que você teve no mercado brasileiro de carro importado em decorrência da redução do IPI foi muito grande. Eu acho que quando você quer beneficiar a indústria brasileira, você tem que começar a afetar e discutir a contribuição sobre a folha salarial, a contribuição patronal, que hoje é 20%. E é um custo somente daquelas empresas domiciliadas no Brasil, que geram renda e emprego no Brasil. E eu, por exemplo, esses setores hoje então teria que dar uma compensação, né? Calçados, tecidos. O governo tem anunciado e tem mostrado preocupação da presidenta Dilma Rousseff, do ministro Mantega, fazer uma redução da contribuição sobre a folha, que é um custo muito grande. Ora, para começar, você podia fazer isso de forma setorial, porque isso representa, o governo também não tem condições de perder receita no momento. Então, em vez de ele fazer uma geral, ele devia fazer setorial. Quais são os setores da indústria que estão afetados pela guerra? Câmbio, né? Mais afetados pelo câmbio. Ou aqueles setores que estão mais afetados, sujeitos a práticas desleais de comércio, que é na área da indústria de transformação. Então, em vez de fazer geral a redução da contribuição patronal, fazer uma redução em relação àqueles setores que estão na área sofrendo essa concorrência. E você diz, vai perder a receita? Vai, em né? tese. Porque você recupera depois, né? Não, imagina a seguinte situação. O setor têxtil. O setor têxtil, se nada for feito a curto prazo, vai acabar, vai fechar. Você aí não vai pagar nem IPI, nem ICM, nem contribuição. É que perde mesmo. Então é preferível você reduz o IPI, reduz o ICM, você está reduzindo também do importado. Então eu acho que nós tínhamos que urgentemente discutir a redução da contribuição sobre a folha, contribuição patronal, porque isso não implica em perda de receita, isso salva a situação dos setores, se nada for feito, vão fechar as portas. Senador, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica, Humberto Barbato, sugere que o governo brasileiro eleve o imposto de importação sobre os produtos industrializados vindos da China da média de 12% para 35%, que é o limite máximo permitido pela Organização Mundial do Comércio. Dentro disso que o senhor já comentou, o senhor acha isso viável? É que eu acho que alguma medida tem que ser feita. Nós não podemos, nenhum país do mundo
assiste de braços cruzados ou discutindo nos jornais a destruição da sua indústria. Claro. Então você tem que tomar primeiro tentar reduzir o custo Brasil. Eu acho que o custo Brasil, principalmente o principal passo, principalmente em relação a essas indústrias que utilizam mão de obra intensiva, que utilizam matéria-prima nacional, que emprega, que gera renda à empresa no Brasil, que está sofrendo essa concorrência, a única maneira de você fazer o caminho para reduzir o custo Brasil sem estimular a importação é através da contribuição patronal sobre a folha de salário. Agora, você através ou de direito compensatório, ou de medidas antidumping, ou através de salvaguarda, você pode aumentar, sim, a alíquota de importação, até como em todos aqueles setores em que está havendo um surto de entrada de produtos manufaturados estrangeiros com indícios de práticas desleais que agridem o comércio internacional. Você não pode ficar de braço cruzado sentindo a situação da indústria têxtil, da indústria calçadista, da indústria de brinquedos, da indústria mesmo de alguns setores até de bebidas. Mas é extremamente difícil e complicado. E o Brasil, eu acho que o governo está lento em tomar essas medidas de defesa comercial. Agora, o senhor não teme uma retaliação, não? Uma vez aumentando esse imposto de importação, um processo de retaliação de outros países contra os produtos brasileiros lá fora? Mas existe algum país que não tome essas medidas protecionistas? É a pergunta, né? A pergunta é fazer o seguinte, não é medida protecionista, é uma medida de defesa de setores que estão sendo atacados por práticas desleais de comércio. Você vê o seguinte hoje, com os países desenvolvidos crescendo numa taxa baixa, agora que estão começando a sair do chão, a tendência deles é desovar toda a sua produção no Brasil, ainda com preços abaixo do mercado. Você vê no que está ouvindo nos produtos asiáticos, você tomou algumas medidas contra a China. Eles estão fazendo o envio de exportação através de outros países. Então, eu acho que vamos discutir, se coloca as medidas, quem quiser que vá para a Organização Mundial do Comércio, vamos fazer a discussão, mas já com a medida tomada. E esse problema de perguntar retaliação, qual é o país que não está tomando medidas para proteger a sua indústria? Sendo que nos Estados Unidos, no momento em que uma empresa americana entra no setor responsável pela defesa comercial, eles colocam logo uma proteção provisória. Eles não entram, levam um ano para terminar um processo, não. Em 3 meses, 4 meses, está tomada a medida provisória e eles já discutem se existe a prática desleal ou não com a medida tomada. Em vigor. Aqui nós temos a medida a medida provisória, que não é medida bem provisória, a gente não vamos confundir com as medidas provisórias. Os direitos provisórios, a proteção provisória é tomada pelo... o processo também está muito lento. Quando você toma muitas vezes a medida, a indústria acabou. Nesse caso, o ex-ministro Miguel Jorge acentuou em relatório que o Brasil está num processo de desindustrialização muito rápido. O senhor falou em vários segmentos que estão aí com um sinal vermelho, aceso. Quais são os segmentos do Brasil, vamos dizer, que estariam, mesmo com essa situação internacional difícil, mas numa situação relativamente tranquila? Olha aqui, eu não tenho condições de fazer uma análise completa dessa... Mas você veja o seguinte, todos os setores industriais estão sofrendo com o problema câmbio. Problema câmbio. Então, a taxa de câmbio, vamos dizer, o real forte, ele está hoje estimulando muito, facilitando as importações e criando problema nas exportações. Você, então, não tem nenhum setor industrial voltado para o mercado externo que não sofra com real forte e voltado para o mercado interno que não sofra concorrência externa. Agora, você tem alguns setores que, além de sofrer as consequências do real valorizado, ainda sofre as consequências de práticas práticas desleais, como esses casos específicos, né? Principalmente na indústria de transformação. Houve uns dados aí que acendeu também a luz vermelha aí no setor industrial,
que é o seguinte: em 2009, a participação dos produtos básicos na pauta das exportações do Brasil era de 40%. Em 2010, essa participação se elevou para 45%, que é os produtos básicos. Já a participação dos industrializados caiu de 44% em 2009 para 39% em 2010. Porque nós estamos na marcha ré, estamos nos tornando exportadores de produtos primários novamente e deixando de exportar produtos com maior valor agregado? Olha aqui, nós precisamos ter um cuidado de não tomarmos uma posição contra a exportação de básicos, contra a exportação de... Principalmente quando a cotação está tão boa como realmente hoje, nós temos que fazer as duas coisas. Você vê, a Austrália tem uma economia forte baseada na exportação de produtos primários. O Brasil tem que exportar minério. O Brasil tem que exportar soja, tem que exportar café, tem que exportar petróleo. Quer dizer, nós não podemos querer estabelecer, ser contra o aumento da participação de produtos primários, de commodities. Claro. O Brasil realmente tem um potencial enorme de ser um grande exportador de carnes, ser um grande exportador de soja, como ele é, de manter uma liderança de exportação de minério. Então, não poder ser aquela posição de muitas pessoas que atacam empresas que exportam matéria-prima. Por exemplo, eu vi em determinados momentos segmentos criticando a Vale pela exportação de minério. Ora, a Vale é a salvação do Brasil, uma companhia extremamente bem administrada que exporta minério. Ela não pode ser dona de siderúrgica, porque ela exporta minério para siderúrgicas outras. Se ela virar concorrente daquelas compradoras dela, é um problema complicado. Então, você realmente não pode tomar aquela posição atacando, sendo contra. Você tem que facilitar, inclusive, dentro das regras de mercado, a exportação de commodities, você que gera renda, que gera emprego, que estimula certas áreas de vários segmentos regionais do país. Agora, sem descuidar do industrial. Sem descuidar do industrial. Você realmente tem que olhar a situação da indústria e não existe essa dicotomia. Para me exportar produtos industrializados, eu tenho que diminuir os básicos, não tem nada uma coisa com outra. Você pode fazer as duas coisas bem feito, né? Mas não há um ponto assim perigoso, tipo assim, está caindo muito a participação dos produtos industrializados, então acendeu um sinal vermelho? Não, você pode dizer que está caindo a exportação de produto manufaturado, que não é bom. Inclusive não tem caído, tem tido um crescimento pequeno. Mas podia ter maior. Agora, relação, o problema no produto básico é que você tem uma flutuação de preços muito grandes. Então, você não pode ser apoiado e baseado exclusivamente na exportação de básicos, porque o preço varia muito. Por exemplo, o preço atualmente está maravilhoso para nós. Alguns produtos estão com preço realmente recorde. Agora, se você amanhã pode ter uma queda enorme desse preço, flutua muito. Agora, como eu quero dizer é o seguinte, você não pode tomar uma posição antibásico, você tem que tomar uma posição tentando olhar segmentos industriais nossos que estão sofrendo na conjuntura mundial em decorrência do real valorizado, em decorrência de países que estão desovando seus estoques com práticas desleais de comércio e tentar reduzir o custo do Brasil, onde de forma a favorecer aquela empresa domiciliada no Brasil com medidas que não favoreçam o importado. No próximo bloco, a reforma tributária. Aguarde.